mais uma vez, obviamente, agradecer a cada um dos convidados que aqui estão nos prestigiando. Essa é a terceira edição do Conexão Empresarial 2022, dia 16 de maio de 2022. Começando a semana com a oportunidade de conhecer um pouco sobre a visão do nosso prefeito, que acaba de assumir a gestão da cidade há alguns dias, algumas semanas. Em primeiro lugar, agradecer, obviamente, aos nossos patrocinadores, a cada uma das empresas que apoiam essa iniciativa, Conexão Empresarial, desde 2009 como evento e desde janeiro desse ano como programa de televisão no canal Viver Brasil. Queria agradecer, obviamente, as empresas que apoiam a Anglo América, a Anglo Gold Achante, a Drogaria Araújo, a Líder Aviação, a Rede Mater Dei de Saúde, a Urbana Mídia e a Uzi Minas. A cada uma dessas empresas, o nosso agradecimento especial por apoiarem e participarem conosco dessas atividades. Antes de qualquer coisa, prefeito, é uma alegria mesmo excepcional. Deve ter uns 4 a 5 anos que a gente não vê o prefeito de Belo Horizonte ao longo desses últimos anos. É uma alegria estar tendo uma nova figura disponível e disposta para atuar em torno e em prol de Belo Horizonte. Eu não tenho a menor dúvida que, por toda a sua caminhada, toda a sua experiência na gestão pública, o senhor vai conseguir fazer uma nova transformação em Belo Horizonte. Depois de 2 anos de pandemia, as pessoas, obviamente, estão sofridas, as pessoas estão na expectativa e, certamente, com a condução, a partir de toda a experiência que o senhor tem, nós vamos ter uma prefeitura ainda mais próxima, ainda mais dedicada a Belo Horizonte e aos seus cidadãos. Antes de dar sequência, eu vou chamar o PCO aqui para falar brevemente sobre esse dia e, obviamente, sobre o Conexão Empresarial de Tiradentes, que está chegando entre os dias 7 e 10 de julho, na cidade de Tiradentes. Então, PCO. Boa tarde a todos. Agradeço ao prefeito Fuad Noman por estar aqui conosco. Se não me engano, o primeiro evento que ele participa como palestrante depois de empossado prefeito de Belo Horizonte. Já expressei a ele e reafirmo com vocês que nosso prefeito já é uma das mais importantes lideranças políticas de Minas e certamente terá um futuro brilhante e comprometido a fazer o melhor para a nossa capital. E algumas coisas eu já sei que ele vai fazer. Depois ele fala. E o Conexão Tiradentes? Como é que vai ser? Queria lembrar também a vocês que o nosso Conexão Empresarial de Tiradentes está de volta nos dias 7 a 10 de julho e contamos com a participação das empresas e das lideranças que sempre estiveram presentes nesses 10 anos e também daquelas que querem iniciar conosco a partir desse ano. E, evidentemente, que queremos contar com o prefeito lá e a dona Mônica, viu? Obrigado, PCO. Só fazendo alguns adendos aqui, nós vamos ter o Conexão Empresarial, caro Fuad, caro prefeito de Belo Horizonte, depois de 2 anos que a gente ficou, obviamente, sem ter a oportunidade de realizá-lo, nós estamos fazendo uma produção e tratando ele de uma maneira ainda mais especial em relação aos convidados, em relação a cada programação que a gente vai ter ao longo desses 4 dias em Tiradentes, 7, 8, 9 e 10 de julho de 2022. E o que a gente espera é que realmente a gente consiga retomar não só o evento, mas principalmente o clima que o evento sempre propiciou às empresas, às pessoas e a cada participante que esteve conosco ao longo de todos esses anos. Então, não tenho a menor dúvida que as pessoas estão buscando isso, estão sedentas por isso, depois de tanto tempo de isolamento, de tanto tempo de apreensão e, obviamente, querendo também ver com que a economia volte a funcionar
na intensidade que a gente tinha antes de 2020 e o que a gente espera ter a partir desses próximos tempos, com vacina, com as pessoas já resolvidas em relação a essas questões. Então, basicamente é isso. Essa reunião aqui hoje tem como objetivo escutar a nossa liderança máxima da cidade em relação às expectativas que a gente tem e, obviamente, entender também, existem diferenças de postura muito claro, e eu não tenho a menor dúvida que essa postura do FUAD, que é uma postura de equilíbrio, de relacionamento com a sociedade, de relacionamento com os cidadãos, prova disso foi logo o início, juntando a Câmara dos Vereadores para poder dialogar, para poder resolver os problemas da cidade. Então, desejamos muita sorte, muitas boas escolhas para a nossa cidade a partir do nosso prezado prefeito. FUAD, Jorge Noma Filho, é de Belo Horizonte e sua formação é em Ciências Econômicas, com pós-graduação em Programação Econômica e Execução Orçamentária pela UNB. Foi funcionário de carreira do Banco do Brasil e, ao longo da sua vida, ocupou diversos cargos de liderança em empresas públicas e privadas. Foi secretário executivo do Ministério da Fazenda e consultor internacional do FMI. No governo de Minas, foi secretário da Fazenda, de Transporte e Obras Públicas, diretor e membro do Conselho de Administração da CEMIG, presidente da GASMIG e secretário extraordinário de Coordenação de Investimentos. Na Prefeitura de Belo Horizonte, foi secretário de Fazenda e vice-prefeito eleito em 2020. Em março desse ano, de 2022, foi empossado prefeito de Belo Horizonte. Certamente, um dos seus maiores admiradores, caro FUAD, está aqui, também uma das figuras de mais alta qualificação do nosso Estado e que nutre por você não só admiração, mas uma expectativa muito grande em relação à sua condução na Prefeitura de Belo Horizonte, que é o nosso ministro do Tribunal de Contas da União, caro senador, caro governador Antônio Anastasia. E, para finalizar essas breves palavras do nosso novo prefeito, ele ainda encontrou tempo para ser escritor e publicar 2 romances, O Amargo e o Doce e Cobiça. Recebeu diversos prêmios de entidades de finanças e gestão pública ao longo da sua caminhada. Meu caro FUAD Noma, é com muita alegria, com muita satisfação que a gente do Conexão Empresarial te recebe para que a gente possa escutar e entender o futuro da nossa cidade. Bem-vindo e muito obrigado. Bom dia, boa tarde a todos, né? Eu tenho uma lista aqui para falar os nomes. Vou falar. Vou faltar muita gente que eu gostaria de falar, mas também, se eu falar o nome de cada um, vou ficar o dia inteiro aqui, não tem nada, né? Mas eu queria agradecer ao Paulo César e ao Gustavo pelo convite, por estar aqui presente, por a organização desse evento tão bem frequentado e tão bonito. A senhora Maria Inês, esposa do Paulo César, Sua Excelência, o ministro do Tribunal de Contas, professor Antônio Anastasia, meu dileto amigo, que eu tenho um orgulho muito grande de poder dizer isso, e tê-lo aqui me motiva muito mais. O ex-governador Eduardo Azeredo, que está aqui participando, o Procurador-Geral de Justiça, doutor Jarbas Soares, o prefeito de Nova Lima, meu companheiro de sofrimento, né, o João Marcelo, o superintendente do SEBRAE, Afonso, que me prometeu uma porção de coisa para me ajudar lá, até agora não fez nada. Cadê ele? O Afonso, vai lá, Afonso. O presidente da Anglo América, o Thomas Nemes, o presidente do Sintran, doutor Rubens Lessa, a Maria do Carmo Prates, que é assessora do Cid Paz, esposa do senhor Rubens, muito obrigado pela presença. O Renato Quintão, sócio administrador do Creta Engenharia, o senhor da Urbana Mídia, Frederico Nogueira, o proprietário da Jan Engenharia, Joel Aires, diretor-presidente da Drogaria Araújo, senhor Modesto,
eu tomo mais dinheiro, falei com ele que meu cartão de crédito só tem Modesto. Tudo lá está na conta dele. A diretora da Líder Aviação, a senhora Bruna Assunção, diretor-geral da Extra FM, Carlos Rubens Doné, presidente do CDL, Marcelo, diretor da TV Record, Wagner Espanha, obrigado pela presença, diretor da Cruz e futuro diretor da Cid Lojas, né, Cruz? O Salvador, os secretários municipais daqui, vários, eu vou cumprimentar todos através do seu José Valadão, nosso secretário de governo, com eles, agradecer a todos os membros do Poder Executivo Municipal que estão aqui. Não está aqui escrito, mas eu não posso deixar de cumprimentar o vereador Claudinei Dolim, que eu já encontrei por aqui, um grande parceiro nosso na Câmara dos Vereadores. Não sei se tem outro vereador aqui, mas, se tiver, se sinta cumprimentado pelo companheiro Claudinei. A presidente Nelly acabou de chegar, me falaram. Está aqui escondido, o vereador Gabriel. Muito obrigado pela presença. Não tinha visto. Bem, senhores, é para mim uma honra estar aqui conversando com vocês na qualidade de prefeito de Belo Horizonte. Eu, na realidade, nunca sonhei em ser um chefe de executivo de nenhum lugar. Mas, quando o prefeito Calil assumiu, ganhou a eleição, ele me convidou para participar da organização da transição. Dali insistiu, eu queria aposentar, ele não deixou para a Fazenda. Quarto ano, quando terminou o mandato dele, aí ele me chamou para ser vice e piorou a minha situação. E eu fico pensando assim, eu podia estar em casa com meus netos, aliás, eu tenho 4 netos, podia estar com eles, cuidando dos netos, ir buscar na escola, né, ir para o sítio com eles, pescar. E aí fiquei pensando uma coisa que me chamou muita atenção. O seguinte, nós todos, eu particularmente, preparei e vim preparando os meus filhos e eles preparando os netos para viver numa comunidade como cidadãos de bem, como pessoas trabalhadoras, corretas, ou seja, preparando eles para viver numa cidade importante. E cheguei à conclusão que eu, dada a minha experiência, dado o meu tempo, tinha uma outra obrigação. Eu tinha que preparar a cidade para eles. Eles estão preparados para a cidade, mas a cidade não está preparada para receber essas pessoas. Então, era preciso trabalhar muito para que essa cidade pudesse estar apta a receber nossos filhos, nossos netos. E é por isso que eu acabei aceitando esse desafio de ser prefeito. E Calil resolveu sair para candidatar ao governo, deixou comigo a prefeitura, e eu tenho que desincumbir da minha missão. Tudo que aconteceu nesse governo, no Calil até agora, eu tenho responsabilidade igual, porque eu participei desde o primeiro momento de todas as atividades. Por isso eu vou falar um pouquinho sobre o que nós fizemos, né, nesse período todo, muito rápido. De 17 até 21, incluindo já o primeiro ano de vice-prefeito, nós investimos, deixa eu ver se eu consigo mexer com isso aqui, que eles me ensinaram, vamos ver se eu consigo. Isso. Mas foi antes, vai ter um antes disso aqui. Uai, eu estou achando que está diferente, mas tudo bem. Só subiu. Não, tá bom, vamos lá. Nós tivemos, nesse período, uma pandemia que desorganizou completamente toda a estrutura, todo o planejamento, tudo que a gente imaginava. Gente, deu zebra aqui. Vamos lá. Só na pandemia, nós gastamos na saúde, em leitos, vacinação, ampliação de equipes e outras ações, 1,250 bilhões
de reais. Esse foi um gasto só na área de saúde, só durante a pandemia. Na assistência social e alimentar e cidadania, nós fornecemos 5,2 milhões de cestas básicas para 270 mil famílias vulneráveis e mais de 90 mil kits de higiene. Essa foi a grande solução para que as pessoas não passassem fome, porque o pessoal estava sem trabalhar, os mais vulneráveis com mais dificuldade de trabalho, e era preciso que pelo menos se alimentassem. Nós gastamos 5,2 milhões de cestas básicas. O Programa Auxílio Belo Horizonte é uma parcela em dinheiro que nós demos para 89 mil famílias em situação de renda e mais 104 mil famílias e estudantes, com um valor importante de recuperação que pode chegar a R$600 por família, dependendo das variáveis que a família tinha. Quem tem criança na escola, quem é mulher sozinha, uma série de vantagens para dar. E na economia fizemos vários programas, mas o importante é o chamado Reativa BH, que facilitou todo tipo de comércio, todo tipo de vendas na questão. Se vocês observarem esses 2 anos, os nossos gastos em saúde e nossos gastos em assistência social superou todo o orçamento que nós tínhamos previsto para isso. Ou seja, foi um esforço muito grande da Prefeitura para conseguir atender essa demanda. E só conseguimos atender essa demanda, eu aqui vou usar uma expressão falada pelo nosso ministro Antônio Anastasia, que ele falava assim: quando você entra numa crise com a despensa cheia, você enfrenta essa crise com muito mais facilidade. Se você enfrenta essa crise com despensa vazia, você não consegue chegar. Essa foi a grande vantagem de Belo Horizonte. Nós fizemos, de 2017 a 2019, um saneamento das finanças do município e conseguimos fazer um caixa, fazer superávites importantes, que nos permitiu enfrentar a pandemia com esses recursos. Por isso, eu sempre lembro dessa frase do professor Anastasia, porque se você não tiver uma poupança, na emergência, você pode sofrer muito mais. E, graças a Deus, nós tivemos. Mas não foi só na pandemia que nós tivemos. Meu Deus do céu, eu acho que eu estou apertando o botão errado agora, aqui. Em obras para a cidade, já foram 2 bilhões investidos, várias desses recursos com empréstimos autorizados pela Câmara dos Vereadores. As principais obras que nós já construímos, o viaduto leste da Lagoinha, foi a primeira obra que estava para fazer, a Via 710, no trecho José Cândido Cristiano Machado, a urbanização da Vila São Tomás, a conclusão do aglomerado Santa Lúcia. Obras para prevenção de enchente, nós conseguimos fazer várias obras para terminar. Não está pronta ainda, todas, mas muitas já estão prontas. A confluência dos Rogos Vilarim e Nado, todo mundo aqui lembra, quando chovia, ali em frente, naquela praça ali em frente ao Habib's, a água batia e voltava, porque ali tem um túnel, mas chegam 3 rios ao mesmo tempo. Foi feita, então, ali uma pequena obra, pequena porque, comparado ao que nós estamos fazendo de obra, ela é pequena, mas para amortecer as águas. O rio chegava aqui muito forte, os outros rios chegavam, batiam, tinha um conflito da força da água e a água voltava. Do jeito que nós fizemos, ele amortece nessa área, nessa zona, nessa baixa, todos os 3 rios chegam, amortecem e saem organizados pelo túnel que já existe. Está resolvido o problema? Não, mas esse ano nós já não tivemos enchente da Vilarinda com aquela magnitude. As obras para terminar estão prontas, ou pelo menos estão em andamento, no córrego do Nado e no córrego do Vilarim, lá em cima, onde nós estamos fazendo 2 tubulões imensos, 33 metros de profundidade por 6 de diâmetro, para acumular a água que desce,
parar ali e não chegar lá embaixo. E depois, quando passar a chuva, o motor joga aquela água de volta para lá, para diminuir. Essas obras devem ficar prontas até 2024, e aí nós vamos ter resolvido a questão do Vilarinho. Ainda tem outras bacias, saneamento do Córrego Bom Sucesso, que foi feito, o túnel que foi feito, tem várias obras que nós fizemos. Mas eu acho que o mais importante para nós aqui, na realidade, é falar dos nossos desafios, né? O que nós tivemos de enfrentar? Com a pandemia, nós tivemos que priorizar as doenças do Covid. E acabamos tendo que deixar para depois as cirurgias eletivas, exames especializados e muitas consultas. Nós mesmos, muitos de nós, nem procurou médico durante da pandemia porque tinha medo. Só que isso deixou um custo para a prefeitura. Isso deixou, o momento aqui agora, muitas cirurgias eletivas atrasadas. Nós estamos falando em quase 30 mil cirurgias que não foram feitas durante a pandemia. Então, esse é um grande desafio para que nós possamos enfrentar em cirurgias eletivas. Já começamos a fazer pelos hospitais do SUS, mas vamos fazer um chamamento público para que os hospitais particulares que queiram participar, mesmo que seja daquele programa Curijão, possa acelerar esse processo para que a gente atenda com mais agilidade e com mais rapidez essas cirurgias que já estão atrasadas há muito tempo. Então, esse é um grande desafio, é um grande ônus deixado pela pandemia que nós temos que enfrentar agora, e já estamos com os projetos prontos, algumas dessas cirurgias estão andando, mas ainda precisamos de trazer mais hospitais para fazer, porque não tem conta para isso. Outro custo muito grande que a pandemia nos deixou foi a educação. As nossas crianças ficaram mais de 2 anos sem escola. E isso é um ônus muito grande. Nós precisamos de trabalhar rapidamente para recuperar essas crianças. Principalmente nas 2 matérias mais significativas, que é o português e a matemática. Estamos desenvolvendo um projeto que também, eu falo desenvolvendo projeto, mas é coisa que está acontecendo rápido, porque quando a gente usa gerúndio é porque vai demorar muito, né? Mas aqui eu estou usando, vai começar rápido. De fazer o contraturno, fazer a escola, no contraturno, reforços dessas 2 matérias, para que nós possamos tentar diminuir ou minimizar os efeitos desses 2 anos sem escola. Além de várias outras ações da educação, a principal delas é recuperar português e matemática das crianças. Bem, outro desafio que nós temos, esse não foi culpa da pandemia, mas é a mobilidade urbana, que é a remodelação do sistema de transporte urbano, que é um grande desafio, né? Nós estamos enfrentando uma deficiência de recursos das empresas, uma dificuldade muito grande de colocar ônibus na rua para as pessoas poderem ter o serviço público decente, adequado, e resolvemos, junto com a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, trabalho importante da presidente Deli, do vereador, estou acelerando, né, Gabriel? Do vereador Gabriel, encontrar uma solução que permita que a prefeitura possa fazer um aporte de subsídios, porque, se eu seguisse o contrato, eu seria obrigado a dar de aumento, a passagem hoje é R$ 4,50, eu passaria a passagem para R$ 5,85, o que é uma coisa impossível de impor à população um custo dessa ordem. Por esse motivo, nós optamos para
dar o subsídio. Lamentavelmente, a pandemia tirou muito passageiro dos ônibus, só agora que eles começam a retomar, mas ainda estão longe de chegar aos níveis de 2019. Então, nós criamos, junto com a Câmara, estamos elaborando um projeto de lei que deve ser encaminhado à Câmara amanhã, né? Amanhã nós teremos uma reunião com os vereadores todos, que a presidente Deli vai nos levar, para que nós possamos apresentar o projeto, para que esse projeto tenha uma tramitação acelerada, porque a situação dos ônibus é, de fato, muito crítica e nós precisamos de resolver isso de uma forma mais rápida. Outro problema que nós temos enfrentado, muito grande, é a chuva. A chuva em Belo Horizonte tem causado estragos de toda a ordem, né? Primeiro desses grandes trabalhos são as enchentes que nós temos em vários lugares. Estamos trabalhando em todas elas. Como eu falei aqui atrás um pouco, nós temos hoje obras em várias encostas, em várias bacias. Assinamos agora com o governo do Estado a parceria para fazer a bacia do Rio Ferrugem, que permitirá a eliminação das enchentes que ocorrem na Avenida Tereza Cristina. E estamos com o projeto do Vilarim bem avançado e estamos fazendo diversas outras obras. Porém, existem um conjunto muito grande de encostas que, na chuva, viram um perigo, né? A chuva é um perigo para todo mundo. Então, nós começamos para trabalhar contra esses eventos. A chuva se combate na seca. Então, nós estamos começando agora um programa de encostas para resolver esse problema na seca. Outro programa que nós estamos na nossa mão é assim: estamos tentando criar um programa chamado Belo Horizonte Mais Feliz. Nós achamos que as pessoas ficaram muito presas em casa nesses 2 últimos anos. Nós precisamos trazer elas para a rua de volta, né? Precisamos de melhorar a cidade, trazer mais alegria para a cidade, trazer eventos para que as pessoas possam aproveitar os fins de semana. Eu fico pensando assim, quando você acorda de manhã, no domingo, você fala assim, eu vou fazer o quê? Aí você fica pensando, vou assistir o Netflix, vou para a igreja. Acabou. Pouquíssimas coisas. Então, nós vamos fazer um programa para levar show para os parques, para as praças, criar efeitos na rua, porque isso aumenta a demanda por produtos que nós queremos, com isso, ajudar também os vendedores poderem, os comerciantes poderem atender isso. Então, o programa Belo Horizonte Mais Feliz é movimentar a cidade, é trazer a população para ver eventos nos bairros, nas periferias, nos parques municipais, onde puder, eventos para que essas pessoas possam ter o que fazer domingo de manhã, e não apenas ficar dentro de casa. Nós tivemos um exemplo disso domingo atrasado, não nesse, no parque, na BH da gente de Savassi, com a Orquestra Sinfônica, reuniu 10 mil pessoas. Quer dizer, a população está carente de ações para ir na rua ver, né? Então, isso é um programa que nós estamos lançando, Belo Horizonte Mais Feliz, e que nós vamos contemplar toda essa parte de eventos da cidade, principalmente nos fins de semana, para levar as pessoas para a rua. Outras metas tão importantes quanto, e que as obras que nós estamos fazendo. A linha verde, construída para a Copa do Mundo, um pouquinho antes até, né, mas que permitiu, ela ficou com 3 pontos complexos e combinados. Quando o governador Anastasia me nomeou secretário extraordinário para a coordenação dos investimentos,
nós detectamos esses 3 pontos. São 3 viadutos, um em frente ao Shopping Estação e à Igreja do Cristo Rei, um na Valdomiro Lobo e um na Sebastião de Brito. São 3 pontos de engarrafamento permanente, né? Nós tentamos, na época, o governador Anastasia mandou que a gente fizesse uma parceria com a prefeitura para mandar o dinheiro, mas a prefeitura tinha outros projetos naquele momento e não fez. Então, nós vamos fazer. Governador, o primeiro projeto já está pronto e a licitação dele aqui agora na Sebastião de Brito. O projeto da Valdomiro Lobo está terminando de fazendo só a parte de orçamentação para licitar no 2º semestre. E o mais complexo, que é o lá em frente à igreja, ele está na fase de elaboração de projeto. Ou seja, nesse mandato, os 3 viadutos estarão, 1 ou 2 concluídos, mas todos em plena obra para fazer isso. Isso é o resgate lá da sua gestão. Outra coisa que nós temos importante é a política urbana. Nós estamos melhorando os processos todos da política urbana e das operações urbanas para que nós possamos ter acelerado o processo de obtenção de projetos, a liberação de projetos, tudo isso. Por isso, nós criamos uma força-tarefa, porque no serviço público as coisas são muito fatiadas. Política urbana é política urbana, meio ambiente é meio ambiente, BH Trans é BH Trans, prefeitura. Então, quando você precisa de um projeto que transpassa essas várias áreas, você tem uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque as prioridades não são coincidentes. A prioridade do meio ambiente, às vezes, não é a mesma prioridade da regulação urbana. A regulação urbana não é a mesma prioridade do BH Trans. Então, por isso, nós resolvemos eliminar esse problema, criando uma força-tarefa executiva, em que envolve política urbana, meio ambiente, cultura e a Secretaria de Obras, e BH Trans também está aqui, né, para investimentos da cidade. Nós hoje temos, pronto para ser liberado, passando por essa força-tarefa, 24 grandes empreendimentos em Belo Horizonte, que somam 3 bilhões de investimento, 3 bilhões de investimento na cidade de Belo Horizonte, com um potencial de geração de 16 mil empregos. E a nossa promessa é que esses projetos serão todos analisados e sairão muito rapidamente. Nós queremos começar esse ano, 1º semestre ainda, se for possível, a liberação dessas obras para que elas possam sair rapidamente. É uma obrigação da prefeitura deixar a população, deixar os empresários produzir, construir, trabalhar. E nós vamos fazer isso porque esse é o nosso grande objetivo. Fazer Belo Horizonte retomar as suas atividades produtivas mais importantes que existem. Na área do desenvolvimento econômico, o objetivo é monitorar e atrair os grandes investimentos. Então, aqui eu vi várias pessoas conversando sobre isso. Eu falei, estou fazendo investimento em Nova Lima. Eu disse, não, faz em Belo Horizonte. Porque Belo Horizonte tem espaço. Belo Horizonte tem uma série de vantagens para que as pessoas possam vir para cá. Desculpa, João Marcelo, você já está com obra demais lá. Deixa eu fazer um pouquinho aqui para Belo Horizonte. Belo Horizonte precisa dessas obras. E nós estamos dizendo para o desenvolvimento econômico assim, atraiam essas empresas, criem benefícios para essas empresas vir para cá, libere os alvarás para que a coisa funcione rapidamente, para que nós possamos trazer isso, né? Além disso, nós temos um turismo em Belo Horizonte que precisa ser reativado, eventos que precisam ser reativados. Nós já anunciamos que vamos ter o Carnaval, já anunciamos que vamos ter a Festa das Quadrilhas, ou seja, nós precisamos de criar, movimentar a cidade para reforçar os hotéis, o comércio, as belezas que Belo Horizonte tem. Nós estamos planejando até algumas coisas assim, criar uma espécie de um city tour em Belo Horizonte. Nós temos obras de Niemeyer, excelentes para ser vista e mostrada, né? Temos outras obras bonitas. O Mineirão é uma obra bonita que precisa ser visto. Então, nós precisamos de mostrar Belo Horizonte para as pessoas e parar de ter no nosso histórico de venha a Belo Horizonte, conheça cidades históricas.
Não venha Belo Horizonte, conheça Belo Horizonte. Nós temos que mostrar aqui. Claro que depois podem ir à cidade histórica, mas Belo Horizonte tem o que mostrar. E é isso que nós queremos fazer. Bom, mas nós não podemos esquecer da assistência social. O combate à fome é uma preocupação nossa muito grande. Nós, durante a pandemia, como eu disse, atendemos com recursos, com cesta básica, com uma série de coisas, mas nós precisamos de voltar a isso. Não é digno uma cidade como Belo Horizonte ter gente com fome. Nós precisamos dar um jeito de acabar com a fome. Eu não sei como ainda não, mas nós precisamos de encontrar soluções, e estamos trabalhando, e estamos fazendo projetos para que nós possamos enfrentar esse mal que o século XXI trouxe para muitas famílias. Precisamos de cuidar do pessoal morador de rua. Morador de rua é um problema, porque a gente não tem como tirar o morador de rua. A gente tem como criar políticas adequadas para que os moradores de rua possam aderir a essa política e aí sair da situação de rua. Tem gente que não vai sair nunca. O mundo inteiro tem esse problema. Eu digo assim, mas Nova York tem, São Francisco tem, Rio de Janeiro tem, São Paulo tem, Belo Horizonte tem também. A única diferença é que Belo Horizonte somos nós que temos que resolver. Nova York resolve o prefeito de Nova York lá. Agora, aqui em Belo Horizonte, quem resolve? Nós. Então, temos que enfrentar isso. Já estamos mapeando todos a população de rua, mapeando os motivos pelos quais eles estão lá e tentando desenvolver algumas políticas para ele. Agora, no inverno, por exemplo, que a situação é mais crítica, nós vamos ter algumas vans transitando pela cidade para verificar aquelas pessoas que estão na rua e que queiram ir para o abrigo. Nós vamos abrir vagas no abrigo para essas pessoas, pelo menos para dormir. Aqueles que não quiserem ir para o abrigo, pelo menos dá a ele um cobertor, dá a ele algum tipo de proteção, porque são cidadãos de Belo Horizonte, que vivem em Belo Horizonte, merecem todo o respeito, toda a dignidade deles tem que ser respeitada. É isso que nós vamos fazer. Outra coisa que nós não fizemos até agora e vamos fazer é habitação de interesse social. Nós já estamos arrumando uns terrenos, estamos procurando as empresas que queiram construir, e, com certeza, nós, esse ano, começaremos algumas obras de moradia. Pelo menos, já está no meu radar aqui, pelo menos 500 moradias nós começamos esse ano. E, finalmente, o meio ambiente, que é um nó, né? Então, nós temos que ficar muito atentos, porque as agressões ao meio ambiente são permanentes e nós temos que reagir. Nós não podemos deixar que a cidade de Belo Horizonte seja atacada através da eliminação de seus valores e seus bens. Nós costumamos dizer que nós recorremos dessa questão da empresa que quer fazer a mineração na Serra do Curral, e a gente não teve a oportunidade de ser chamado para participar, que está na nossa porta, é nosso vizinho. Se ele levantar uma poeira lá, cai aqui. Se ele apertar, furar muito o buraco, o lençol freático cai e a água não vem. Então, tem uma série de questões que nós estamos levantando, que diz o seguinte, olha, deixa a gente participar, vamos entender o que está acontecendo, queremos entender, queremos participar. Não somos contra a mineração, pelo contrário, somos a favor e queremos fazer. Agora, temos que fazer mineração onde não afeta. No caso, a mineração que está sendo falada lá, segundo alguns especialistas, ela nos obrigará a mudar o nome da cidade e a nossa bandeira. Porque na nossa bandeira tem o Pico de Belo Horizonte que está lá. E ele é um símbolo de Belo Horizonte. E ele pode sofrer e acabar o símbolo de Belo Horizonte. Vai ter que mudar a bandeira. Tinha que cortar e dizer assim, cortado. Com um risco assim embaixo e X vermelho na bandeira. E mudar o nome, que aí vai perder o Belo Horizonte. Vai ficar Turvo Horizonte. Então, nós não podemos deixar isso acontecer. Nós temos que lutar, temos que trabalhar fortemente nisso. E eu conto muito com a sensibilidade de todos os empresários de Belo Horizonte,
com a competência e a dedicação da Câmara dos Vereadores para nos ajudar a enfrentar esse desafio. Porque, segundo as empresas, a gente... Bom, o que eu queria apresentar a isso, eu acho que eu alonguei mais do que devia, o Paulo deve ter marcado um tempo menor, eu falei muito, mas, claramente, eu fico aqui à disposição de vocês. Eu costumo dizer que a minha vida inteira eu cumpri tudo que prometi. Nesses 45 dias de prefeito, eu estou prometendo muita coisa. E eu vou fazer tudo mesmo que eu puder, para cumprir todos esses mecanismos. Não falta dinheiro, não falta projeto, não falta competência, não falta dedicação e não falta determinação política de fazer. Então, não tem por que não fazer. Obrigado. Muito obrigado.